Crenças. Eu tenho certeza que tu nunca viu esse jeito de falar sobre crenças. E tu vai entender muito fácil o que é uma crença na gente. Às vezes a gente acha que é um pensamento, uma frase que fica ecoando no nosso cérebro, na nossa mente, mas a crença é como se fosse um sentimento muito forte de que a coisa deveria ser assim ou de que a coisa é assim. Eu vou deixar um vídeo aqui do Instagram que eu fiz há bastante tempo explicando a crença, de uma forma bem divertida, que vai fazer com que tu entenda de uma vez por todas o que é a crença. Tenho certeza que quando falam de crenças pra você, você acha que é tipo uma religião, ou um pensamento, ou uma frase que mora aí dentro da sua cabeça. Mas na verdade é como se fosse uma sensação muito forte de que as coisas têm que ser de tal jeito. Como essa almofada que eu tento trocar de lugar, mas eu sinto que deixando ela do lado direito é o melhor e ponto final. Imagina se você tem uma sensação de que precisa fazer tudo perfeito, ou que as pessoas muito emocionadas são instáveis, ou que deixar alguém triste faz a pessoa te esquecer. O quanto de comportamentos começa a ter para poder lidar com essa crença. E mais ainda, o quanto essa crença fez a sua vida ser exatamente como ela é agora. Então encare esse vídeo como um sinal de que é para te começar a se questionar sobre todas as suas crenças e mudar o rumo da sua vida. Bom, pessoal, por mais que a gente tenha muitas frases dentro da nossa cabeça, às vezes é bem difícil a gente identificar. Só que o sentimento que uma situação nos traz já nos mostra mais ou menos a gente tem alguma opinião, algum discernimento sobre a situação. Imagina uma cena que tu tá rolando o teu feed do Instagram e tu vê a cena de um casal. Aquele sentimento, aquele pensamento que às vezes vem na nossa cabeça de achar que essa pessoa tá expondo um relacionamento falso, de que a pessoa fala muito eu te amo, de que a pessoa expõe demais, de que o relacionamento nem sempre é bom, de que talvez o cara atrai a mulher, de que talvez a mulher não valoriza ele, de que talvez a mulher é interesseira. Tudo isso que vem junto, às vezes de uma imagem muito rapidamente, são as nossas crenças. Às vezes a gente vai morar com alguém, né? E aquela pessoa tem um jeito de fazer alguma coisa e para nós não é certo aquele jeito. Ela põe o tapete de um lado, ela abre o leite de um jeito e para nós aquilo chega a ser até ofensivo porque a gente acha que não é daquele jeito. Às vezes a pessoa vem nos explicar e a gente começa a perceber que, poxa, realmente colocar o tapete desse lado faz mais sentido. E aí a gente começa a se questionar sobre as nossas próprias crenças. Então, quando a gente tá em terapia, muitos profissionais, inclusive eu, a gente utiliza um questionário para buscar alguns esquemas mentais daquela pessoa. Né? Vou te dar um exemplo de um esquema mental de padrões inflexíveis, que geralmente essa pessoa tem algumas crenças que compactuam dentro desse sistema de esquema mental. Vamos supor uma pessoa que tem um esquema mental de padrões inflexíveis, ela acha que ser produtivo é muito interessante, de que para eu ser útil eu tenho que estar sempre produzindo, de que eu tenho um jeito de fazer e que é difícil aceitar outros jeitos de fazer. Eu até flexibilizo opiniões, mas eu gosto de ter o meu jeitinho de fazer as coisas, eu tô sempre me cobrando demais. Tem um outro esquema, por exemplo, um esquema do abandono, que aquela pessoa, ela acha que ela pode ser traída, de que as relações, às vezes, elas são muito frágeis, de que as pessoas, elas vêm e vão muito rápido da minha vida, de que eu preciso me grudar às pessoas para que elas não me esqueçam, para que elas não me deixem, que é fácil as pessoas me substituírem. Então, a gente tem na psicologia algumas formas de encontrar essas crenças de forma mais rápida. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui que tem terapia do esquema, um curso completo, onde a gente faz cada esquema discriminado. Mas tu pode utilizar na tua vida essa forma de se conectar com as tuas crenças através do sentimento. Às vezes uma situação te faz sentir algum medo, alguma insegurança, por exemplo, falar em público. Tem pessoas que imaginam essa situação de uma forma ruim e tem pessoas que gostam dessa situação. Se tem duas pessoas que têm pensamentos tão diferentes sobre uma mesma situação, será que existe um jeito certo de pensar sobre aquilo? Será que é o meu jeito que é o certo de pensar sobre aquilo? E qual é a crença que tem por trás? De que vou me ridicularizar, de que eu não gosto, de que eu vou ficar nervoso? Qual é a crença que tem por trás dessa situação? Por exemplo, eu tenho uma amizade, estou conhecendo uma pessoa, eu tenho a pessoa que se entrega para aquela amizade
E tem aquela pessoa que não, que eu preciso avaliar, ou a crença de mim mesmo, que eu sou uma pessoa fechada, de que eu sou uma pessoa que preciso de mais tempo para gerar uma conexão, para eu me abrir, que eu não conto os meus problemas para todo mundo, que eu não quero ser uma pessoa negativa. Então nós temos muitos pensamentos. Eu vou contar uma coisa minha aqui para vocês, que eu tô sempre pensando o que será que aquela pessoa está pensando da situação. Eu estou sempre tentando me colocar no lugar daquela pessoa. Isso talvez porque eu seja psicóloga, talvez porque eu gosto de entender os contextos, talvez porque eu faço isso o dia inteiro e isso faça com que o meu cérebro fique sempre exercitando esse mesmo tipo de pensamento. Às vezes eu nem consigo me entregar muito para uma situação porque eu estou pensando no símbolo daquela situação para as outras pessoas que estão comigo. E isso veio de uma informação que meu pai me deu quando eu era criança. Ele falou: Júlia, as pessoas estão sempre pensando alguma coisa. A gente está sempre pensando alguma coisa. A nossa cabeça nunca para. Nós sempre estamos pensando em alguma coisa. E quando ele me disse isso, eu pensei: meu Deus, as pessoas pensam muitas coisas. Se a gente está sempre pensando em alguma coisa, imagina a quantidade de pensamentos, de coisas que as pessoas pensam que eu gostaria de saber. Mas hoje eu até sei que tem momentos que a gente pode exercitar a nossa mente e não pensar em nada, por exemplo, numa meditação, coisas assim. É bem difícil, né? A gente às vezes faz um treinamento de anos para conseguir ter um dia que tu conseguiu acessar ali um momento de conseguir se conectar com outras coisas e não ficar pensando nos nossos problemas. É um exercício. Mas realmente nós estamos sempre estimulados mentalmente pelos estímulos de fora. E nós estamos criando formas de entender aquela situação, de nos proteger daquela situação, ou até de criar algum benefício com aquela situação. Nós estamos sempre mentalizando e tentando colocar dentro da nossa balança decisória, internamente, o que vale a pena e o que não vale a pena. E nem sempre o que vale a pena, se a gente for ver no âmago, na essência das coisas, ela funciona. Ou talvez o que não vale a pena também não funciona. Eu gosto de usar o exemplo de que uma pessoa ela pode ter passado por uma situação na infância e ter ficado com timidez, ter ficado ansiosa perante a outros, ter ficado ansiosa perante a momentos que ela tem que se expor. E por causa disso, e também por causa de uma personalidade mais introspectiva, de um temperamento mais introspectivo, ela ter gerado muitas situações onde ela evitou a todo pano de estar em situações de exposição. Às vezes a pessoa tímida, ela nunca preparou uma boa exposição, ela nunca preparou uma boa palestra, uma boa explicação, né, uma apresentação de trabalho legal, e aí ela vai culminando, vai gerando, ela vai acumulando experiências que não são tão legais, experiências que colaboraram para ela não gostar de falar em público. E ela vai acumulando essas moedinhas ali de não exposição, de evitação, de ficar ansioso, de ficar nervoso, às vezes de apresentar alguma coisa e não sair tão bem porque a pessoa não se preparou, e aquilo vai gerando ali dentro da balança decisória um acúmulo de malefícios, de eu não ver nenhum ganho nisso. Então eu vou, cada vez que me perguntam se eu quero fazer alguma apresentação, se me pedem para eu me apresentar, aquela situação já vem com um monte de crenças, um monte de emoções, um monte de situações ruins dentro de mim e eu vou querer não me expor. Aí chega um momento da tua vida onde no teu trabalho te pedem para tu te expor, o teu cargo te pede para tu te expor, as pessoas que dependem de ti, elas precisam de um ensinamento, de uma orientação e tu percebe que tu precisa realmente encarar isso. E aí tu busca ali algum recurso, tu vai treinar, tu vai fazer um curso de oratória, ou tu vai treinar em casa, tu vai treinar na frente do espelho, tu vai gravar, tu vai ler livros, porque aí tu já colocou mais moedinhas na tua balança de benefícios do que de malefícios. E aí a gente começa a buscar um comportamento diferente ou tentar desenvolver recursos para passar por isso de forma diferente. Como nós estávamos falando de crenças, pessoal, eu queria já colocar alguma coisa mais prática no teu dia a dia. Quando nós somos estimulados por alguma situação, nós temos inúmeros pensamentos. Lembra lá no meu pai que falou que a gente está sempre pensando em alguma coisa. Esse pensamento é como um reflexo, como o médico que bate no nosso joelho e ele se levanta, nós não temos muito controle sobre eles. Mas a partir do momento que a gente começa a perceber, em terapia a gente estimula bastante isso, de perceber os nossos pensamentos automáticos, nós começamos a tomar consciência, por exemplo, de crenças que nós temos. Eu vou te dar um exemplo de uma crença que eu percebi alguns anos atrás,
que eu tinha um consultório num lugar bem legal e eu vi um menino com um carro muito top e na hora eu pensei que o carro não era dele, que o carro era do pai dele. É muito fácil eu pensar isso, é muito confortável eu pensar isso, porque eu tiro de mim a responsabilidade de dar certo na vida, de ganhar dinheiro. Eu ponho nele uma crença minha dizendo que ele ganhou de alguém aquilo e eu não introjeto talvez o conceito de que ele pode ter conseguido sozinho, sim, ele tinha capacidade, de que talvez ele poderia ser alguém que poderia até me ajudar a aprender algo que eu ainda não sei. Então essas crenças, elas são muito rápidas, elas são muito viscerais, elas moram dentro da gente. Talvez nem foi tu que pensou sobre isso, foi alguém que colocou dentro de ti essa crença, mas elas também nos afastam de muitas coisas. Elas impedem da gente se conectar com algumas coisas e principalmente coisas legais. Óbvio que também crenças podem nos proteger. Por exemplo, eu tenho uma crença de que drogas fazem mal, ter crenças de que bebida faz mal e aquilo me proteger. Mas a gente tem que estar sempre de olho na função dessa crença, desse pensamento, dessa crença que fala sobre mim. Eu gosto muito de pensar, gente, na minha vida, sobre pontos cegos. Nós temos inúmeros pontos cegos na nossa vida e a gente vai continuar tendo muitos pontos cegos por toda a nossa vida. Cada momento da nossa vida, do nosso desafio evolutivo, nós vamos descobrir crenças nossas. Nós podemos passar por um momento da nossa vida onde a gente se desenvolveu. Mas a partir do momento que eu vou para o degrau de cima, eu vou ter que olhar para o degrau mais acima. E eu vou ter que dar esse passo mais uma vez. E eu vou descobrir mais inúmeras crenças a meu respeito, inúmeras crenças que me travam de dar esse pulo para cima, porque senão eu já estaria lá. Né? Se eu não tivesse crenças, se eu não tivesse amarras, eu já estaria no próximo passo. Eu só não estou porque eu ainda tenho amarras. Então, esses nossos pontos cegos, eles são extremamente importantes para a gente conseguir destravar a nossa vida. Em terapia, a gente está sempre buscando isso, e por isso que não só ter um olhar, por exemplo, de alguém que é de fora, mas de um profissional que busca te trazer vários aspectos do teu contexto que a gente não está enxergando, faz com que a gente abra a nossa mente. Estar dentro de uma situação emotiva para nós, porque nós temos relações com aquilo, faz com que a gente não consiga perceber elementos que podem estar evidentes ou não da nossa própria situação. Por que algumas pessoas que estão num relacionamento tóxico não conseguem sair? Aquilo é muito afetivo para ela. Aquilo tem uma relação muito forte, muito intensa, memórias intensas relacionadas, sentimentos de perda, sentimentos de dever, sentimentos de dependência emocional. E aí vem alguém de fora e mostra para a pessoa que aquilo não tá legal. Mas a pessoa não consegue sair dali. Mas a gente de fora consegue dizer para a pessoa que ela precisa sair dali. Só que de fora é muito simples falar, porque a gente não está ali sentindo as mesmas coisas, a gente não tem a mesma relação, a gente não tem os mesmos medos, nós não temos as mesmas crenças, nem as mesmas vivências infantis. Por exemplo, uma pessoa que tem um esquema mental de abandono, ela vai ter muito medo de perder alguém. Ela pode até demorar a conhecer alguém, mas depois que ela conhece, ela tem muito medo de perder. E às vezes a pessoa que sabe que a outra tem medo de perder, ela pode manipular muitos comportamentos da vida daquela pessoa. Ela pode fazer a vida da outra pessoa um inferno por conhecer essa vulnerabilidade. Por isso que os relacionamentos, a liberdade do desapego, do amor desapegado, não desapegado de eu ter relações com outras pessoas. O ideal da nossa relação é a gente ter um amor que libera a outra pessoa, que respeita os limites da outra pessoa e aquela pessoa também nos respeitar, nos amar, nos preferir, porque nós damos esse espaço para a pessoa, não porque a gente cobra daquela pessoa. É aquela coisa de, poxa, se a relação me traz um sentimento de prisão ou um sentimento de que eu devo muita coisa àquela pessoa, talvez esse relacionamento não seja o mais adequado. O relacionamento legal é aquele que te dá asas para voar, que está contigo, mas que também é a gente buscar uma relação de confiança mútua. Esse foi o nosso vídeo de crença. Se tu tem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. A gente vai ter um vídeo de isolamento, que tem muita gente querendo saber mais sobre esse esquema de isolamento, sobre essas crenças de isolamento. E pode me mandando as dúvidas, as ideias que vocês têm de temas, que a gente vai ter esse espaço aqui para conversar sobre psicologia. Um beijão e até o nosso próximo vídeo.